Na última aula, vimos que as fontes de dados que podem alimentar um relatório podem ser as mais variadas possíveis, desde um arquivo XML, uma planilha de Excel, um arquivo JSON, um objeto Java carregado na memória e, bastante comum, um banco de dados relacional, que é o data source que será utilizado nos exercícios deste curso. Nós vimos também que, em termos de código, todas as fontes de dados elas são representadas pela interface JR Data Source. E a implementação específica varia dependendo do tipo de fonte que servirá para alimentar o relatório. Nesta aula, nós vamos criar o nosso primeiro relatório utilizando o wizard do Jasper Studio. Esse relatório fará uma consulta ao nosso servidor de banco de dados que roda em memória. Então, vamos abrir o Eclipse e vamos abrir também o Jasper Studio. No Eclipse, vamos abrir o nosso projeto que simula um servidor de banco de dados. Aqui, vamos abrir a classe init.hsql. Botão direito na classe. Run as a Java application. O nosso servidor está up. Agora vamos para o Jasper Studio. A nossa view de projetos está vazia. Né? Você pode clicar no link Create Project, ou se na sua versão não tiver esse link, você pode vir aqui em File, New, Project. Nós vamos criar um projeto e é nesse projeto em que nós vamos ir inserindo os relatórios que formos fazendo ao longo do curso. Então aqui você pode escolher aqui Jasper Report Projects, Next, nome do projeto, curso relatórios 01 e Finish. A nossa estrutura, o nosso projeto apareceu aqui na view Project Explorer. E agora nós vamos inserir um relatório, o nosso primeiro relatório. Então aqui na raiz do projeto, botão direito, New, Jasper Report. Nós vamos escolher uma dessas templates prontas que o Wizard nos oferece. Pode ser qualquer uma, vamos escolher essa aqui mesmo, Cherry. Next. Aqui, como nós só temos um projeto criado, então só aparece ele aqui nessa caixa. Mas se houvessem mais, você teria que selecionar o projeto no qual nós estaríamos inserindo esse novo relatório. No caso aqui já está selecionado. Então agora vamos dar um nome para o nosso relatório, vamos chamá-lo de 01 relatório com Wizard. Next. O nosso relatório, como dissemos, vai fazer uma consulta ao nosso banco de dados que já está rodando. Dessa forma, nós temos que configurar um data source. Ou seja, nós temos que dizer para o Jasper Report, e aqui também no Jasper Studio, como nós vamos buscar, aonde está o banco de dados e como nós vamos acessar os dados, as tabelas. Então aqui, o Jasper Studio também chama um data source de Data Adapter. Então, o que nós vamos fazer aqui é criar um novo Data Adapter que vai apontar para o nosso servidor de banco de dados. Então vamos aqui em New. Perceba que, dependendo de como é a nossa fonte de dados, existem vários Data Adapters que podem ser criados. No nosso caso aqui, nós vamos utilizar esse Database JDBC Connection. Next. Aqui vamos dar um nome para o Data Adapter, então vamos colocar DA, Banco, Curso, Relatórios. Aqui ele pede para eu fornecer o JDBC Driver. No caso aqui já apareceu por default o driver que nós estamos utilizando, que é o HSQL. Mas se você clicar aqui nessa combo box e expandi-la, verá que existem
vários drivers, né, e você poderia escolher um aqui dependendo se o seu banco de dados fosse diferente, né? Nós temos aqui Oracle, PostgreSQL, SQL Server, IBM DB2, enfim, há vários aqui. Vamos deixar como está. Aqui a URL do banco. Embora o nosso banco esteja rodando em memória, ele possui uma URL. Nós vamos colocar aqui. Vamos lá no projeto do Eclipse. Aqui, nesse primeiro campo estático, nós temos a URL do banco. Você pode selecionar toda essa área aqui, dentro das aspas, e Ctrl C. Apague esse conteúdo aqui no Jasper Studio e Ctrl V. Ok. Username. No caso, o HSQL, o usuário padrão dele tem o nome SA. Ele não possui password. No caso, se você estivesse usando uma conexão que necessitasse de password, você deveria colocar aqui. Ok, as configurações estão corretas. Agora vamos testar a nossa conexão. Ok, conexão realizada com sucesso. Finish. E agora, temos que aguardar um pouquinho. Pronto. O Jasper Studio reconhece e processa o nosso novo Data Adapter. Aqui, as tabelas dentro do nosso banco de dados, elas estão aqui nesse Public. Vamos expandir aqui, e agora vamos vir aqui em Table. E aqui todas as tabelas do nosso banco de dados, são 3 tabelas. Aqui do lado direito, aqui embaixo dessa caixa de texto, nós temos algumas tabs aqui, Tab Text. Nessa Tab Text, nós podemos digitar na mão mesmo, algumas consultas SQL ao nosso banco de dados. Aqui em Outline também é um wizard uma template para realizarmos consultas também. E aqui no Diagram, nós podemos fazer uma consulta gráfica. Vamos aqui na tabela Veículo, clique no ícone da tabela e arraste-a para esse painel do lado direito. Pronto. Aqui apareceu a tabela com todos os campos. Agora nós vamos selecionar os campos que nós queremos deixar disponíveis no nosso data source. Então, vamos colocar aqui modelo, ano, valor, tipo, cor. Esses ID, esse FAB ID, esse primeiro ID não será necessário por enquanto. Apenas por curiosidade, clique aqui na subtab Text e veja que ele já montou para a gente uma consulta SQL, buscando todos aqueles campos que nós selecionamos. Vamos agora em Next. Aqui os campos disponíveis no nosso data source. E nós queremos que todos esses campos apareçam no relatório. E dessa forma, o Jasper Report, o Jasper Studio também vai criar já os respectivos campos. Então, clique aqui nessa seta dupla para a direita. Então, adicionamos todos os campos. Next. Aqui ele pergunta para mim se eu quero agrupar algum campo. Neste momento, não será necessário. Next. E Finish. Nosso relatório, a template do relatório está pronta. Muito bem, aqui. Perceba que foram criados 4 campos no relatório, que foram exatamente aqueles que nós adicionamos quando clicamos na seta dupla para a direita. Aqui, modelo, ano, valor, tipo e cor. Esses campos também podem ser visualizados aqui nessa view Outline, como nós mostramos na aula em que nós conhecemos o Jasper Studio. Você também pode navegar pelos elementos do relatório aqui nessa tab Outline. Ela mostra tudo de maneira mais hierarquizada. Outro detalhe interessante é que se você clicar aqui na view Repository Explorer, essa view ela mostra todos os data adapters que foram criados.
E aqui no nosso caso, nós acabamos de criar aqui o nosso Data Adapter DA Banco Curso Relatórios. Se precisarmos fazer alguma alteração nas coordenadas, nos parâmetros do banco de dados, nós podemos vir aqui e é aqui que nós faremos. Botão direito, Edit Data Adapter, e aqui nós podemos fazer outras alterações. Não vamos fazer nada por enquanto, vamos fechar aqui. Voltemos aqui para a tab Project Explorer. Então está tudo certo. Nós já podemos ter uma pré-visualização do nosso relatório e com os dados retornados pelo banco de dados. Então vamos vir aqui em Preview e o nosso relatório com os registros do banco de dados será carregado. Aqui. Então este seria o relatório finalizado, pronto para impressão, com todos os registros retornados pelo banco de dados. Nosso relatório possui apenas uma página. Você pode aumentar o zoom, diminuir. Um erro bastante comum que pode ocorrer é quando tentamos rodar um relatório que realiza uma consulta e o banco de dados não está disponível. Vamos testar esse cenário. Vamos lá no Eclipse. Vamos baixar o banco de dados, o servidor de banco de dados. Clique aqui nesse botão vermelho Terminate. O servidor está down agora. Voltemos para o Jasper Studio. E vamos rodar essa query novamente. Então, clique aqui nesse botão, nessa seta Run the Report, nessa seta verde. Clique nela, ele força uma nova conexão com o banco de dados. Error Generating the Report. Todos os erros que aparecerem no Jasper Studio, o log dos erros vai aparecer nessa tab aqui, Report State, e ela nos dará uma informação sobre o erro que ocorreu. Nesse caso aqui, uma Connection Exception, connection foi rejeitada. Vamos subir o banco de dados novamente, vamos lá no Eclipse. Botão direito, Run as a Java Application. O banco está rodando novamente. Voltemos para o Jasper Studio e vamos rodar a query do relatório novamente. Pronto. Dessa vez o log nos diz aqui que nenhum erro, a consulta ocorreu normalmente. Lembrando que todo arquivo de relatórios, no fundo, ele é um arquivo JRXML, como dissemos. E tudo pode ser feito pelo arquivo JRXML. Você pode criar tudo isso na mão. Apenas por curiosidade, vamos aqui em Source. Esse é o arquivo XML correspondente a este relatório que nós temos. Perceba aqui a query que faz a consulta no banco de dados, dentro de uma tag chamada queryString. Voltemos para o design. Nós conseguimos visualizar o relatório e, conforme dissemos antes, para carregar o relatório na aplicação Java, uma forma bastante comum, não é a única, é compilar o relatório aqui no Jasper Studio. Então, aqui nesse botão Compile Report, ele vai gerar o arquivo .jasper. E esse arquivo aqui nós podemos levá-lo para a aplicação Java e carregar o relatório lá. Como esse arquivo já está compilado, nós sabemos que na aplicação Java, o resultado da exibição do relatório será este arquivo aqui que nós podemos pré-visualizar. Na próxima aula, nós vamos estudar em mais detalhes como que é esse processo de configurar o Jasper Studio na nossa aplicação Java, as dependências, as bibliotecas, e como que é o processo de ter um arquivo .jasper na aplicação e como exibi-lo, carregá-lo na memória e exibi-lo para o usuário.